noite, irmãos. Boa noite, irmã Micaela dos Santos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos, irmãos, a mais uma meditação da Juventude Jesus Salva. Muito boa noite. Vamos então dar início à meditação de hoje. Amém? Para a meditação de hoje, irmãos, nós vamos meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. E o tema que eu trago hoje para partilhar com os irmãos é tudo no tempo de Deus. Amém? Vamos então orar para depois darmos início a esta meditação. Oremos. Pai bendito, Pai amado, graças te damos por mais um dia de vida, Senhor. Antes de qualquer coisa, meu Pai, vem perdoar os nossos pecados. Tem misericórdia porque somos humanos e somos falhos, meu Pai. Tudo aquilo que possamos ter feito, ter dito, pensado ao longo do dia de hoje, que não tenha sido do teu agrado, nós estamos a pedir o teu perdão, Senhor. E neste momento em que vamos começar a meditar, para que possa nos acompanhar ao longo desta meditação, meu Pai. E que da minha boca saiam apenas palavras que engrandeçam o teu nome e sejam do entendimento de todos os meus irmãos. Amém? Então, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Palavra do Senhor. Então, irmãos, depois de fazermos esta leitura, o que eu tenho a partilhar com os irmãos é o entendimento de que tudo nas nossas vidas acontece no tempo de Deus. Acho que quase todos nós, se não todos mesmo, já vivemos alguma situação nas nossas vidas em que a ansiedade por uma determinada resposta começa a falar mais alto. Vai aumentando, porque nós queremos que determinada coisa aconteça e a ansiedade vai tomando conta de nós. Porque é normal que isso aconteça, porque todos temos sonhos, temos planos, seja a nível pessoal, profissional, a qualquer nível da nossa vida. E alguns desses planos são alcançáveis, são simples. A gente traça uma meta, traça um plano e conseguimos alcançar. Outros são mais complexos, são mais difíceis. E dependendo das circunstâncias em que nós estivermos a viver, a situação até parece impossível, começamos a perder a esperança, mas é importante nos lembrarmos nesses momentos que tudo no tempo de Deus vai acontecer, se assim for a vontade de Deus. Por que eu digo se assim for a vontade de Deus, irmãos? Porque existe uma tendência que é natural em nós, de nós acharmos que o se não é bom para nós, o se não é benéfico, porque quando nós pensamos se Deus quiser ou se Deus não quiser, ficamos um bocadinho chateados, desmotivados, mas a verdade é que a melhor opção para nós enquanto cristãos é aceitar e crer que foi a decisão mais sábia e mais certa, porque é a decisão do nosso Senhor, é a decisão do nosso Pai, e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Porque Deus quer sempre o melhor para nós. Deus quer sempre o melhor para as nossas vidas e é importante nós não esquecermos que Deus se alegra em nos proporcionar felicidade. É grande alegria do Senhor ver os seus filhos felizes.
Então todos os planos de Deus concorrem para esse propósito, para que nós possamos ter uma vida feliz. Para Deus não há sonhos impossíveis. Em Mateus capítulo 19 está escrito que aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível, amém? Então é a prova de que nada aos olhos de Deus, nada para Deus é impossível. Portanto, o que nós como cristãos precisamos de ter é acreditar, é ter confiança de que Deus vai agir no tempo certo e lembrarmos sempre que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, diferente do tempo dos homens. Há uma teoria que na verdade separava antigamente no tempo dos gregos, mitologia na verdade, que separava o tempo dos homens do tempo de Deus. E o que é que acontece? O tempo dos homens é o tempo que nós vivemos agora, o tempo que nós contabilizamos no calendário, no relógio, e o tempo de Deus é o tempo em que a perfeição acontece, a perfeição de uma determinada situação vai acontecer. Portanto, a visão desse tempo é diferente para nós homens e o tempo de Deus. E é importante nós não nos esquecermos disso, porque por nós olharmos para o nosso tempo, nós acabamos perdendo a esperança. Quando nós devemos pensar que o tempo de Deus é diferente, porque Deus tem uma visão superior à nossa. Então não podemos nos esquecer nunca disso, meus irmãos. Quando quando nós nos lembrarmos de que há essa diferença no tempo, nós vamos conseguir apreciar, agradecer quando a visão soberana de Deus se encaixar no nosso tempo hoje e as coisas acontecerem como devem acontecer. Aí sim nós vamos entender o porquê das coisas acontecerem no tempo de Deus e não nos nossos. Porque para Deus tudo tem a hora certa de acontecer. O tempo de Deus, que é diferente do tempo dos homens, ele engloba tudo aquilo que é necessário, todas as condições necessárias para que determinada situação, determinado sonho, determinado desejo seja cumprido nas nossas vidas. E isso às vezes leva algum tempo, vai acontecendo paulatinamente, não acontece quando nós queremos, acontece quando Deus quer que aconteça, quando Deus sabe que nós estamos prontos para receber essa determinada bênção nas nossas vidas. E aí sim nós vamos ver as coisas a darem certo dia após dia. Mas para isso é preciso nós crermos que Deus está atento, que Deus sabe o que vai acontecer nas nossas vidas. Amém? E é importante nós não nos esquecermos nunca de que o tempo de Deus vai além das nossas capacidades, daquilo que nós podemos entender. Nós não vamos conseguir entender as verdadeiras razões, os verdadeiros motivos, os porquês do Senhor agir desta forma e não daquela nas nossas vidas. O importante é nós crermos que Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas e que tudo o que é bom para nós acontece no tempo certo, no tempo de Deus. É importante nós pensarmos sempre que aquilo que nós julgamos impossível e que não é impossível para Deus, vai acontecer no tempo que nós menos esperarmos, no tempo que for determinado por Ele e não por nós, porque nós não temos essa capacidade. A Bíblia nos ensina também, perdão, irmãos, que muitas das vezes planos ou sonhos ou desejos que nós temos, se calhar nós não vamos ver acontecer no nosso tempo, se calhar não neste tempo que nós conhecemos, neste tempo que estamos a viver. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, Paulo menciona que não nos devemos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Então, o bem há de ser colhido, mas pode ser que não seja por nós, pode ser que seja muito mais lá à frente, mas as coisas acontecem no tempo de Deus, quando têm que acontecer. E aqueles que se apoiam na fé, e na certeza de que Deus é o único capaz de transpor qualquer barreira nas nossas vidas, só precisamos de continuar a apresentar os nossos pedidos em oração e crer que serão atendidos no tempo certo, no tempo determinado por Deus, na melhor hora, na hora certa para acontecer essa graça nas nossas vidas, tudo no tempo de Deus, irmãos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é um versículo muito conhecido, perdão, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que não se veem, amém? E nós não podemos nos esquecer nunca disso. Nós temos que ter fé que as coisas vão acontecer, independentemente de não as vermos acontecer já neste momento, porque as coisas são feitas por Deus de maneira especial, de maneira que nós vamos reconhecer que Ele agiu ou que esteve a agir nas nossas vidas ao longo dos dias e que não nos desamparou nunca. É importante nós não nos esquecermos nunca de que Deus pode gerar qualquer coisa apenas no falar, irmãos. Lá no início, no livro de Gênesis, Deus disse: haja, exista, e houve, existiu. Amém? Só com falar, com uma simples palavra, as coisas acontecem porque Deus assim quer que as coisas aconteçam. Então é importante nós nos lembrarmos sempre disso e não nos esperarmos nunca. Confiarmos que Deus sabe o que é melhor para nós, que Deus sabe qual é a hora certa para as coisas acontecerem nas nossas vidas. Se nos nossos corações nós mantivermos a certeza de que, se continuarmos a crer, se continuarmos a regar as sementes, se continuarmos a confiar no Senhor, se continuarmos a orar sem cessar, então, e continuarmos acima de tudo a perseverar na fé, porque é muito importante, irmãos. Não basta apenas termos fé e acreditarmos se nós não tivermos perseverança na nossa fé. Se nós tivermos essa perseverança e acreditarmos no fundo dos nossos corações, tivermos a certeza de que Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu, aí então nós vamos ver as coisas acontecerem nas nossas vidas. E é uma questão de escolha. É uma questão de escolha nós sabermos que não pode haver espaço no nosso coração para dúvidas, para questões, para pontos de interrogação, porque as coisas levam o mesmo tempo para acontecer. Deus age no tempo certo e não é no tempo que nós queremos, não é no tempo que nós achamos que as coisas devem acontecer. Ele tem um propósito para nós. Esse propósito tem lugar, tem hora marcada, tem dia. Amém? Irmãos, então nós temos que confiar nos propósitos de Deus para a nossa vida e no agir do nosso Pai em cada momento das nossas vidas. Mas também é importante nós nos lembrarmos que temos que nos manter firmes, mesmo se houver um não vindo de Deus, porque Deus também nos diz não. É importante nós não nos esquecermos disso, porque não é só porque nós oramos e queremos muito algo que estas coisas todas nos vão ser concedidas. Deus nos concede apenas aquilo que é o melhor para nós. Então tudo aquilo que não estiver alinhado com o propósito de Deus nas nossas vidas não vai acontecer, irmãos. Deus não vai permitir. Amém? É importante nós mantermos essa certeza também nos nossos corações. Se o que nós pedimos não estiver em consonância com o plano que Deus traçou para as nossas vidas, então é melhor mesmo nós desistirmos, porque a partir do momento em que nós investimos num relacionamento com Deus, num compromisso com Deus, Ele próprio vai se encarregar de, quando não for possível as coisas acontecerem, vai se encarregar de nos fazer entender o motivo. Com o tempo, com a oração, com a perseverança, Deus vai nos fazer entender o porquê de não nos ter concedido aquele desejo do nosso coração, mas no momento certo. Podemos ficar chateados no momento, não vamos entender, mas por que isso não está acontecendo comigo? Mas por que aquilo nunca mais se concretiza? Deus, no tempo certo, no tempo devido, vai se encarregar de nos fazer entender o motivo de ter dito não para um desejo nosso. O que nós vemos às vezes como coisas boas para as nossas vidas, não é? Um desejo que nós queremos muito, um sonho que nós achamos que é a melhor coisa para as nossas vidas, um plano profissional que achamos que tem que ser concretizado. Isso é bom aos nossos olhos, mas pode não ser bom aos olhos do Senhor, porque os planos dele são maiores que os nossos, a visão dele vai além da nossa. Então, aquilo que nós consideramos bom neste momento é uma realidade pequenina, é uma visão mínima diante da visão que o Senhor tem para nós, diante do plano que Ele criou para as nossas vidas. E então, o que é que poderá acontecer nesses momentos? É um não que nós vamos ver da parte do Senhor, mas não porque Ele simplesmente não quer dizer não é porque o plano que Ele tem para nós lá à frente é melhor. Irmãos, não vamos nos esquecer nunca disso. Os planos de Deus são tão maravilhosos, são soberanos, são planos que nós não podemos nem sequer imaginar.
E então, o que nós temos que fazer como cristãos é continuar a acreditar, continuar a ter fé, continuar a orar e não questionar. Nunca questionar a sabedoria de Deus, porque nós devemos aceitar aquilo que Deus nos dá e seguir adiante, continuar a confiar que Deus está a fazer o melhor para as nossas vidas. O que Ele tem guardado para mim, o que tem guardado para o irmão, o que tem guardado para o irmão, há de ser sempre melhor. Assim diz a palavra em Jeremias. Irmãos, tudo que vem de Deus é melhor para nós. Então é importante nós continuarmos a confiar que tudo no tempo de Deus é perfeito. Não tem nada de errado no plano que Deus traça para as nossas vidas. E se nós confiarmos nisso, se nós mantivermos isso aceso nos nossos corações, nós vamos então conseguir viver um dia de cada vez, sem sobressaltos, sem correrias, sem tentar ultrapassar aquilo que são os nossos limites, porque vamos ter confiança de que estamos a caminhar com Deus no tempo dele, para um propósito que foi criado para ele, por ele, para as nossas vidas. E assim nós vamos continuar a perseverar na nossa fé. Muitas vezes, o que acontece? Nós, irmãos, temos a tendência de orar para um determinado propósito, e o tempo vai passando e isto não vai acontecendo, e a determinada altura nós dizemos, não, também não vou mais orar porque as coisas não estão a acontecer como eu quero. O problema está aí, é como eu quero, não é como o meu pai quer, porque o plano dele é maior para mim. Então, nesta altura é quando nós devemos parar e dizer, Senhor, ajuda-me a entender o teu plano, ajuda-me a seguir o propósito de vida que tu traçaste para mim. Tudo aquilo que não for bom para mim, tudo aquilo que não fizer parte deste teu plano soberano, Senhor, eu estou a eliminar agora da minha vida. E eu quero seguir apenas aquilo que tu tens preparado para mim. Nós não nos devemos esquecer nunca, irmãos, de que Deus quer sempre o melhor para mim, para o irmão, para todos nós, e que todas as coisas concorrem para o bem de quem o ama. Então não há maldade, não há perigo, não há desordem, não há discórdia nos planos de Deus para as nossas vidas. Vamos nos lembrar sempre, irmãos, de Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, que diz: considere motivo de grande alegria o facto de passar por diversas provações, pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança. Amém? Vamos nos lembrar sempre dessas palavras, irmãos. Deus tem o melhor guardado para as nossas vidas. Eu não sei qual é a situação que o irmão ou que a irmã está a passar neste momento, se há algum sonho que esteja a ser frustrado, algum plano que não esteja a ser atendido. Creia, irmão, creia que o melhor de Deus está lá à frente, está guardado para si. Amém? Então terminamos a nossa meditação, irmãos, vamos orar. Pai bendito, Pai amado, honras te damos, Senhor, por tudo quanto tens feito nas nossas vidas, Senhor. Tu nos ensinas que o nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não. E nós queremos continuar a acreditar que o melhor para as nossas vidas está reservado, Senhor. E que tudo aquilo que Tu tens traçado para as nossas vidas vai se cumprir porque Tu és fiel para o fazer, meu Pai. Os desígnios de Deus para as nossas vidas são maiores do que aquilo que nós podemos enxergar. Então estamos a pedir, Senhor, que coloques nos nossos corações a fé e a confiança de que aquilo que tens guardado para nós lá à frente será revelado. Tudo isto estamos a pedir, a orar e entregar nas tuas mãos. Amém?